Vamos continuar nossa saga com o nosso vampiro platinado. Estamos numa conversa íntima com ele. Queremos saber mais informações, ele ficou com ciúminho da gente. Já tem muitos capítulos dessa história. Vamos para mais um. Mesmo assim, eu gostaria de entender. Por favor. Acho que já é tempo para entender melhor o que nos une, né? Mesmo que seja para achar um meio de fugir, mas não sei mais se... Talvez eu tenha sido muito duro com você quando deixei de explicar em qual mundo você estava sendo introduzida. Mas não é algo insuportável, diga-se de passagem. Você diz isso porque não é você que está sendo mordido por um vampiro de 2 metros de altura, pálido, platinado, né? O certo é que o seu sangue tem um perfume, uma personalidade que não sai da minha cabeça. Onde quer que você estivesse, eu poderia reconhecê-lo. Meu sangue é uma imagem. Estou revendo as presas dele, esse sentimento de impotência. E não consigo parar de escutá-lo. Ok. Eu nem tenho vontade de interromper. É a primeira vez que vejo o Vladimir tão calmo, tão apaixonado. E é de mim que ele está falando. Eu não esperava por isso. É um componente da sua pessoa. O seu odor, o que você é. É o que impregna o seu sangue. É o que te constitui, o que percorre o seu corpo, o que faz com que você seja única, assim como a cor escarlate que corre pelas suas veias e te mantém viva. Existem poucas coisas mais íntimas no corpo do que o sangue que se encerra dentro dele. É exatamente por isso, entre outras coisas, que a ligação do cálice é tão delicada. Ela toca em alguma coisa profundamente íntima, única e sensível. Nós nos alimentamos com o sangue, mas nunca com o da mesma pessoa. Ainda que isso nos mantenha vivos, beber o sangue de um ser humano é tomar um pouco da vida do outro para si mesmo. É se apossar de um pequeno pedaço de alguém que passa a viver dentro de você. Eu ainda não tinha conhecido essa ligação e a estou descobrindo com você, ao mesmo tempo que você. Enquanto o Vladimir estava falando, senti alguma coisa se apagar dentro de mim, adormecer. Pouco a pouco, as minhas resistências se apaziguavam ao som dessa voz pausada, calma, marcada por emoções novas que eu tinha dificuldade em apreender. Mas esse tom quente e esse olhar concentrado, arrebatado em sua explicação abriu diante de mim um outro lado do Vladimir. Eu mergulhei nele sem resistência. Ela toda apaixonada, né? Ele humilha, maltrata, e ela, ai meu Deus, apaixonei. De repente, tomei consciência a que ponto o meu vampiro tinha se aproximado de mim. Arrebatado por suas explicações, a distância que nos separava parecia ter se fundido por meio de mágica, desaparecido. Será que ele vai morder ela de novo, gente? Eu mesma estava inclinada em sua direção para escutá-lo. Esse é o momento do Edward brilhando na floresta e falando para Bella: eu sou irresistível, ninguém consegue resistir a mim. Eu nasci para ser irresistível. Ninguém consegue superar o meu brilho. Meu olhar estava preso ao dele.
Mesmo com as suas explicações, ele não tirava os olhos de mim. E nós estávamos próximos, tão próximos. Mas em um relance, um resto de consciência fez com que ele me lembrasse. Estava também aqui para obter uma informação muito importante. E antes de me deixar seduzir pelo meu vampiro, eu não deveria esquecer o porquê de ter vindo. Que é escapar, né, gente? Vladimir. Era a primeira vez que pronunciava seu nome. Isso era uma sensação estranha. Fui pega desprevenida e, aparentemente, ele também. Ai, meu Deus. E agora, gente? Colocar a mão sobre o braço dele. Olha a intimidade. Vladimir, tenho uma pergunta para fazer, por favor. É uma coisa que preciso saber e espero que você não fique zangado. Como que eu mato você? Enfio uma estaca no seu coração? O alho realmente funciona? Como é que é o negócio? Enquanto falava, coloquei a mão sem perceber sobre a manga do paletó do meu vampiro. Platinado, lindo. O toque suave do veludo, de tons variados, fez com que sentisse um breve calafrio. E, para o meu alívio, o Vladimir não se esquivou. Muito bem, estou escutando. Foi por isso também que você veio me procurar? Em parte é ligado a isso, sim. Diz respeito ao que nos liga. Minha pergunta pode parecer muito direta para você e espero que você não leve a mal, mas eu preciso saber. Enquanto ele me respondia, senti um calafrio agitar o meu braço. Vladimir, por sua vez, fechou a mão sobre o meu antebraço com uma delicadeza surpreendente, já segurando o lanche dele. Vai querer ir embora, minha filha? Você não vai, não. Você não vai, não. Por um instante, observei nossas mãos pousadas sobre nossos respectivos antebraços. Será que ele sentia, sob a pele pálida do meu punho, marcado pelas cicatrizes, o ritmo frenético da minha pulsão, apesar das suas finas luvas de couro? Estou ouvindo. Nós também, né? Que ela tá assim, enrolando pra fazer essa pergunta. É agora. É o momento de tentar. Vladimir, essa ligação entre nós um dia irá desaparecer de um jeito ou de outro? Vamos viver assim temporariamente? Há um tempo para encontrar uma solução? Ou será que não podia continuar mais nessa atmosfera estranha? Me senti pela primeira vez um pouco em segurança. E essa sensação tinha reduzido as minhas barreiras, a tal ponto que agora estava começando a perder o controle das minhas emoções, assim como da minha voz, que apesar do meu esforço, tinha se esvaído no final da frase. Todos os meus temores voltaram à minha mente, enquanto esperava, cheia de apreensão, a resposta do Vladimir, assim como a sua reação. Mas, quando levantei os olhos em sua direção, nem raiva e nem desprezo me acolheram. Apenas um rosto bem sério e que não tirava os olhos de mim. Que bom que você fez essa pergunta para mim e não para outra pessoa. É um assunto que diz respeito a nós dois. Mas, infelizmente, tenho medo de que você não goste da minha resposta. O que você quer dizer com isso? Eu sei que você esperava que eu dissesse que cada um iria voltar a encontrar sua liberdade, mas só existe uma maneira para isso. E não é uma coisa possível.
O quê? Mas por quê? Mas se existe uma maneira, por que a gente não poderia. O único meio de romper a ligação de um cálice e um vampiro é a morte. Dan, 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 momento de suspense. Se o vampiro morrer, o cálice é liberado. Se o cálice morre, o vampiro também. Ou seja, gente, se o vampiro morre, o cálice não morre. Segue a vida, livremente. Se o cálice morre, o vampiro morre. A menos que o cálice morra de velhice. E se o cálice morrer de velhice, o vampiro não morre. Ou seja, para se livrar da conexão, é só a Juju Pantufinha desfalecer o Vladimir. Entendeu? Porque ele não pode desfalecer ela. Porque se ela morrer dessa forma, ele vai de arrasta também. Ele teria que esperar ela ir embora de velhice. Já no caso dela, ela pode fazer ele de arrasta e ela vai ficar livre, entendeu? Aí no caso do cálice morrer de velhice, o vampiro simplesmente é liberado. Esta é uma das leis imutáveis do nosso mundo. Tive a impressão de levar um tiro no peito. A morte. Aí estava a resposta dessa pergunta que me deixou obcecada por tantos dias. Mas assim, gente, de certa forma ela meio que morreu, né? Então, Vladimir encostou a mão sobre o meu rosto e me puxou em sua direção. O contato do couro fino da luva que tocava minha bochecha não tinha nada de desagradável. Me deixei levar sem resistência para mergulhar nos olhos negros do vampiro, que estavam meio encobertos pelas longas mechas douradas platinadas do seu cabelo. Ele não precisava falar. De forma confusa, senti que alguma coisa se estabelecia entre nós, como em um acordo secreto que compreendemos silenciosamente, que é a obrigação de suportar um ao outro, né? É um casamento arranjado, um casamento forçado, podemos dizer assim. Seu polegar tocou de leve a linha da minha sobrancelha. Era um gesto leve, entretanto senti que significava bem mais. Ele do nada pegou na sobrancelha dela. Vocês entenderam? Eu também não. Como um gato acariciado pelo seu dono, estiquei o pescoço um pouco mais em sua direção. E, ao invés de recuar, a sua mão encostou com mais força sobre o meu rosto. A Juju Pantufinha já tá toda carente, toda querendo esse boy. Ela finge pra gente que ela não quer. Ai, nossa, gente, queria tanto me libertar. Aí ele fala, ai, a gente não pode simplesmente se libertar. Ela fala, nossa, que pena, cara, eu queria tanto. Com a outra mão, pegou meu punho e colocou entre nós, ficando à altura dos seus olhos, dos nossos olhos. As cicatrizes estavam bem evidentes. As leves cicatrizes provocadas pela mordida do dia anterior. Eu sei que você deve ter achado essa primeira vez brutal. Gente, esse jogo não presta. Mas isso não tem que ser assim. Uma mordida não é feita para ser violenta. Meu Deus. Como estava te dizendo? Ainda menos entre um cálice e o seu vampiro. Ok, aí a gente vai falar, por que você quer me morder mais uma vez? E se eu não quiser? Ou, mas você tem certeza que, escuta, eu não quero sentir dor de novo. Eu acho que é a B. Vamos pela intuição aqui, ó. Eu acho que é a B. Mas você tem certeza que, escuta, eu não quero sentir dor de novo e é tão estranho. Eu sei que você está assustada, mas asseguro que você não tem que ter tanto medo assim das minhas mordidas.
Você sentiu dor, pois foi a primeira vez e porque você resistiu. É uma coisa que pode ser agradável. Nós somos feitos para ser assim com as nossas vítimas. E com o cálice é uma ligação particular. Deixe-me fazer, vou te mostrar. Vai mostrar para a Ju Pantufinha, vai mostrar para mim e para vocês, mas vai mostrar só no próximo vídeo. Então deixa aí, pessoal, seu like, seu gostei, pra gente saber que vocês querem essa série de volta aqui. Se inscreva pra ficar de olho quando sair o novo episódio e a gente se vê no próximo vídeo.